desigual. O Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. E isso lança repercussões no sistema democrático, uma vez que nem sempre a Constituição que vale para a Avenida Vieira Solto vale para o Morro do Cantagalo. Você mesmo disse, por exemplo... Certamente não vale. Por exemplo, certamente não vale. A lei da inviolabilidade da residência, ela é uma na Vieira Solto, onde o metro quadrado é um dos mais caros do mundo, e a outra em comunidades pobres, ali mesmo naquele bairro. Aliás, nós estamos vivendo isso aqui na nossa região. Eu vou até fazer isso como uma denúncia. A sociedade menos favorecida pela sorte tem hoje convivido dentro de suas casas com policiais que invadem as casas e depois, pensando que todos são passíveis de acreditar em lorotas, em contos da carochinha, dizem para o juiz que me autorizou a entrar na sua casa. Temos que tomar cuidado, isso não vai acabar bem do jeito que está indo. E outra coisa, Catuca, isso é para que você saiba, a Constituição de 1988, e o meu constitucionalista favorito que me corrija, viu, Ademilton também que me corrija, lançou no espaço o tal do princípio da razoabilidade. Nós já abordamos esse tema. E aí, os julgadores estão usando o princípio da razoabilidade para considerar o que eles acham ser razoável. Por exemplo, hoje, pela lei nova da lei de drogas, um exemplo, você tem 115 dias, no máximo, para julgar alguém. E aí esse alguém está preso e continua preso e não julga, e não julga, e não julga. Quando você verifica, chega um ano e meio, e você aí diz, não, agora peraí, esse cidadão já está apenado, eu preciso entrar com habeas corpus. Entra com habeas corpus e, baseado no princípio da razoabilidade, mantém o cidadão preso. Isso, será que é justo? O que você acha como leigo? Tu está puxando um assunto engraçado em relação até minha mãe, lembra? Lembro? É um caso sério. sério. O que é a mãe do Catuca que ele quer dizer? Nós temos um processo que eu funciono. É verdade. Meu escritório funciona nele. E ele sabe que ele é um cara especial para todos nós aqui. E nós funcionamos com muita presteza. Verdade. E já até incomodamos o juiz. Mas há quantos anos nós esperamos uma decisão desse processo? É 17. Há 17 anos se espera uma decisão desse processo. E ela com 87 anos. E ela com 87 anos, com todos os privilégios da idade. Há 17 anos, Ademilton, se espera uma sentença desse processo. Esse processo, porque o Catuca é um cidadão doce, não parece, mas é voluntarioso, mas é doce, não está no CNJ ainda porque ele não quis. Porque eu não posso conceber uma senhora de 87 anos esperar 17 anos por uma decisão. É possível? É lamentável. Aliás, a nossa Constituição, a partir da emenda 45 de 2000, a emenda 45 de 8 de dezembro, ela consagrou o princípio o princípio da razoável duração do processo, mas no sentido de que os processos precisam ser rápidos, precisam ser breves. Isso foi introduzido entre os direitos e garantias fundamentais pela emenda 45 de 8 de dezembro de 2004. Ficar preso porque é um bandido. Não, aí está sendo usado... O excelso Supremo Tribunal Federal já deferiu habeas corpus com base na ilegalidade de prisões pela sua extensão no tempo, sem que houvesse julgamento. Eu estava esperando que alguém tocasse nisso, o mestre tocou. É verdade. Aí eu te pergunto, quantos dos Zé Manés, quantos dos pobres e humildes podem ir ao Supremo Tribunal Federal? Não pode. Para tentar soltar um filho? Diga aí, Ademilton, quantos você imagina que possam buscar o Supremo Tribunal? Porque nós não podemos ir para o Supremo Tribunal amanhã. Temos que esperar todos os andamentos processuais naturais e normais
sequenciais para chegar ao Supremo. Quantos podem ir? Então espera o pessoal morrer. da população hoje. Isso muito otimista, né? Então isso vai atender, como disse muito bem Prudente na outra fala, isso vai atender ao cidadão do alto clero. Porque as pessoas mais humildes não têm condição de chegar ao Supremo Tribunal Federal e a lei deveria ser cumprida para eles também. A Constituição é uma para todas, Mansur, mas infelizmente existe um desigual acesso aos próprios direitos e garantias assegurados pela Constituição. A problemática do acesso à justiça, em que pese tenha havido avanços como a instituição das defensorias públicas, o Conselho Nacional de Justiça, mas justiça continua sendo muito cara e acessível apenas às pessoas mais ricas. Na prática, infelizmente, você fica muito triste, né, em saber que um processo não consegue... Em Cabo Frio, né? A gente conhece todo mundo, mas a gente não conhece o juiz, né? Também. A gente não sabe o que está se tratando. Eu disse no outro programa, viu, Adelício? Sabe o que eu disse no outro programa? Hoje o advogado não torce mais só pela lei, porque ele conhece um pouco da lei, ele torce com quem cai. É verdade. Eu dei o exemplo do Bruno e daquele menino de São Paulo que matou a Mércia, né? Aquele advogado. Nakashima, né? Mércia Nakashima. O Bruno está preso, não tem cadáver. O outro está solto, tem cadáver. Então, se eu tiver que cair com alguém, eu quero cair com aquela desembargadora que não deixou prender o camarada, e não com esse que prende, mantém o Bruno preso. Ô Mansur, eu tenho um processo há 22 anos que agora sumiram com o processo. Parece que Em Cabo Frio? aqui em Cabo Frio sumiram com o processo, o advogado já entrou com pedido para rever onde está o processo, dizem que foi para Rio Bonito, né? Parece que é questão de coisa. Foi por engano. Sumiram com o processo. Então estou há 22 anos com um processo para aquilo. Eu sei o que é isso. E agora, quem recorre? Um figurão aqui de Cabo Frio, está processado e tem quase 2 anos. E ele agora apresentou a contestação de 2. Um processo de execução. É isso que nós estamos vivendo. Então, tem que acostumar. Mas a contrapartida disso, Mansur, é que existe uma frase que ela é muito importante. Sem advogado não existe democracia. E é o papel que você tem cumprido, você como outros, mas assim, que você tem cumprido muito bem. Eu acho que a altivez do advogado, a coragem, isso faz acelerar o processo democrático, não é, doutor Ademilton? É verdade. Mas para mim é mais fácil que para o Ademilton, porque eu já peguei uma advocacia diferente da que é hoje. Eu já peguei a advocacia como ela era Nós chegávamos, advogados, eu na sua idade, por exemplo, eu chegava num Supremo Tribunal Federal ou num Superior Tribunal de Justiça e você era atendido pelo ministro, com café, com toda a galhardia, com toda a pompa que o advogado merece, porque não há justiça sem advogado. Hoje, o máximo que você pode conseguir é falar com um secretário, com uma secretária e etc., porque o ministro não pode atender, e juiz também, muitos juízes também. Promotores. Não querem falar, não podem falar, estão ocupados, e aí começou a dificultar a advocacia, porque talvez eles não tenham muito para dizer. A culpa também não é deles, sozinhos não, é o sistema como um todo. Se você não tem funcionário para trabalhar, não pode dar tudo certo. Você imagina o seguinte, o meu processo... Peraí, eu estou fazendo um sinalzinho ali para mim. Eu vou abrir com o outro bloco com o Adelício, para falar do processo do Adelício, de 22 anos, maior de idade civil também. E vou abrir o outro bloco, porque agora o Milton precisa faturar. Vamos faturar?